Está acontecendo a maior semana dos reparos em equipamentos com tecnologia inverter do Brasil, aonde estamos mostrando procedimentos práticos de verificação, análise de circuitos, correções de efeitos na bancada em ar-condicionado, geladeiras, lave e seca. Porque quem domina a tecnologia inverter está dominando exatamente esses equipamentos na prática. E durante segunda, terça-feira, nós abordamos um entendimento teórico e prático, onde nós entendemos sobre cada circuito da placa que está presente ali, por exemplo, em ar-condicionado, geladeiras e lave e seca. Entendemos cada setor que faz a junção e a composição que se forma-se, né, o circuito presente em um equipamento como ar-condicionado, geladeiras e também lave e seca. E aí, né, na terça-feira já aprendemos sobre aulas práticas, entendemos como que analisa, testa e verifica cada um desses setores. E aí, vamos aprender cada vez mais, aprofundar cada vez mais, entender como realmente analisa cada circuito, soluciona qualquer tipo de defeito e, naturalmente, como que você faz as correções de falhas. Só que, né, você precisa estar dentro do grupo do WhatsApp. Dentro do grupo do WhatsApp é o único lugar que você vai receber o link para participar dessas aulas ao vivo. Porque aqui no YouTube elas vão estar privadas e somente quem vai estar com acesso a essas aulas é quem está lá no grupo e vai receber um link exclusivo. Então, se você não entrar nesse grupo, através do link que está aqui abaixo, também através do link que está aqui na descrição, no chat ao vivo, você não vai conseguir acessar esse conteúdo que está acontecendo nessa semana. Então, para você ter acesso às aulas ao vivo, você precisa agora entrar nesse grupo, que é clicando no link da descrição ou também no link que está aqui no chat. Então, aproveite. E também, né, agora você vai ficar assistindo também algumas partes dessas aulas que aconteceram já durante a semana. Algumas partes importantes que quem já estava lá no nosso grupo conseguiu acompanhar completamente o conteúdo. Você aqui vai conseguir ver algumas partes, mas logicamente, né, você precisa também acompanhar todo o conteúdo. E somente quem vai acompanhar o conteúdo é quem está lá no grupo do WhatsApp, que vai receber o link de cada uma das aulas que estarão acontecendo ao vivo. Então, aproveite, não fique de fora, o link está aqui na descrição, também no chat. Então aproveite. Então aproveite também o conteúdo que nós estamos para você também. Lembrando, somente quem vai estar ao vivo é quem está lá no grupo que vai receber o link. Então aproveite, o link está aqui abaixo. Tecnologia inverter, ela tem o princípio de controles de motores, para que possa ter o que? Economia de energia. E aonde, só para a gente concluir essa primeira parte, e aonde que mais se tem economia na tecnologia inverter, pessoal? Exatamente na partida. Exatamente enquanto... Qual que é o momento, né? Qual que é o momento? Eu quero perguntar para vocês. Qual que é o momento em que mais se tem consumo de um motor? Na partida. Então, se eu iniciar o motor partindo ali, aplicando já a tensão fixa, é exatamente o momento em que vai ter mais consumo e aí que vem o BO. Agora, se eu tenho um IPM, se eu tenho uma tecnologia inverter, o que vai acontecer? O meu motor vai começar a rodar gradativamente, aumentando, suavemente e vai mantendo, beleza, chegou no ponto ali, trabalhou. Depois o que vai fazer? Já fez o meu trabalho, ele não vai desligar completamente, ele só vai diminuir a frequência e vai manter ali. E depois volta novamente numa rampa de aceleração. É o que acontece na tecnologia inverter. Isso economiza energia. Agora, né? Aonde tem convencional, o motor, o compressor é assim, liga, desliga. Chegou a temperatura, desliga. Agora precisa de temperatura, liga. Chegou, desliga. Gente do céu, nesse momento é aonde tem mais consumo de energia e por isso que os convencionais, né, os equipamentos convencionais naturalmente são menos eficazes e naturalmente consomem mais. Entendido até o momento, pessoal? Beleza? Panorama geral de uma tecnologia inverter, tá? Então tudo que eu estiver falando aqui para vocês, né, pode ser aplicado em qualquer placa com tecnologia inverter. Pegar conceito, olha lá. O que acontece em qualquer placa, né? Logicamente, em qualquer placa eu tenho que ter a alimentação, né? Primeira coisa que eu tenho que ter nas placas é a alimentação, não tem como, né? Que é, né, fase neutro. Isso é obrigatório. E todas as placas que nós temos aqui, né? Todas elas, de ar-condicionado, tem a parte da alimentação da rede, que é exatamente conectado, em certos pontos aqui, né? É conectado exatamente aqui em algumas partes, né? Que naturalmente qualquer equipamento eles precisam estar alimentados para funcionar. Então, naturalmente, eu tenho a rede a ser conectada. Mas o primeiro setor que nós temos aqui nas placas, né? Vamos pegar aqui para você ver aqui, O primeiro setor que nós temos aqui nas placas com tecnologia inverter,
é exatamente esse setor aqui, ó. Ó, entrada de rede, eu tenho aqui alguns componentes de proteção e também filtragem. Eu tenho aqui, ó, entrada de rede, eu tenho componentes de proteção e filtragem. Entrada de rede aqui, ó, eu tenho componentes de proteção e filtragem, né? Que são eles: indutores, capacitores, fusíveis, varistores, termistores, né? Aqui na placa da LabSec também, ó, eu tenho a alimentação aqui, ó, eu tenho alguns filtros aqui também que você pode observar. Outros filtros estão fora da própria placa, então exatamente é o mesmo conceito. Então, o primeiro estágio de qualquer placa com tecnologia inverter é justamente o que? Proteção e filtragem. Proteção e filtragem. Que é exatamente o que acontece aqui, ó. Nesse estágio de proteção e filtragem, nós temos exatamente componentes que vão proteger e componentes que vão filtrar. Proteger o que, pessoal? Por exemplo, ó, eu tenho aqui, ó, varistores. Varistor aqui, né? Tem aqui mais varistor, ó, varistor aqui, tem varistor aqui. Na outra placa, tem varistor, ó, tem varistor aqui também. Fusíveis, centelhador, fusível, né? Esses componentes que eu acabei de citar, que é varistores, centelhadores, fusíveis e também algumas placas tem o termistor, né? São componentes que protegem a placa, protegem o aparelho, que justamente protege de quê? De surtos. Por exemplo, surtos de tensão, ou seja, uma tensão alta chega aqui na entrada de qualquer placa. Os varistores, centelhadores, todos eles vão fazer a proteção. Surtos de corrente, fusível vai proteger o meu circuito. Correntes de partida, termistores. Então aqui logo na entrada de qualquer placa com tecnologia inverter, isso vale para qualquer uma, tá? Para qualquer uma. Todas elas têm o mesmo princípio, que é proteção, né, que é varistores, fusível, centelhador, termistor, e filtragem, que são os capacitores, né, capacitores e indutores, ó, tanto CX e tanto CY, ó, capacitor CX e CY e indutor, ó, exatamente esses componentes aqui, ó. Eu tenho aqui também, ó, nessa outra placa eu também tenho aqui, ó, indutor, capacitores, mais capacitor aqui, ó. Nessa outra placa mesma coisa, ó. Indutor, capacitores, mais capacitores aqui também. Ó, vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar essa outra aqui, ó. Tem aqui, ó, fusível, né? Tem aqui também para frente o indutor, tem tudo aqui, ó. Proteção também, Daikin. Vem aqui também, tem a mesma coisa. Então, todos os equipamentos, ó, se repetem a mesma coisa, que é proteção e também filtragem. A proteção eu falei que é proteção de surtos, e a filtragem é exatamente de ruídos, né? Ruídos que podem ser ruídos que podem entrar na minha placa, ou ruídos também que podem ser gerados pela minha própria placa. Então, ruídos que vêm da rede para a placa são eliminados através desses capacitores e indutores que eu tenho aqui, né? E ruídos que podem sair da minha placa também tem essa função. Esses indutores e capacitores têm essas funções também de exatamente eliminar os ruídos que estão ali, exatamente pode ser gerados pela placa ou até mesmo gerados e sendo recebidos pela própria rede. Entendido, pessoal? Então, o primeiro setor que nós temos aqui é exatamente o setor de proteção e também filtragem. Depois disso, o que nós temos aqui, ó? Depois disso, nós temos outro setor que é exatamente o circuito retificador. Circuito retificador. Que circuito que é esse, pessoal? O circuito retificador é aonde, né, transforma, por exemplo, lá na nossa rede eu tenho alternado, ou seja, AC. No circuito retificador, ele recebe AC e vai sair quando? Vai sair DC. Ele vai sair tensão contínua, né? Naturalmente, né? Que é exatamente esse setor aqui. Vamos pegar aqui a placa aqui, ó.
Após, né, essas proteções, né, eu tenho exatamente aqui, ó, a ponte retificadora, né, juntamente com esses capacitores aqui, ó. Esse componente aqui que é a ponte retificadora, mas esses dois componentes aqui fazem parte do circuito retificador. Aqui também, ó, na geladeira, ó. Aqui, ó, eu tenho uma ponte retificadora que estaria conectada aqui, juntamente com os capacitores, retificação. Vamos pegar aqui, ó, outra. Vamos pegar aqui outra aqui, ó. Ponte retificadora, juntamente com o capacitor maior aqui, que normalmente é os DC-Links, né? Naturalmente, né? Também tem esse papel de fazer a retificação. Tem o mesmo princípio que é fazer a retificação. Aqui na placa da lave seca, por exemplo, ó. Vamos pegar aqui, ó. Logo na entrada eu tenho a rede, ó. Aqui, ó, não sei se você vai conseguir ver aqui, ó. Aqui eu tenho uma ponte retificadora e aqui eu tenho os dois capacitores também, que é exatamente a parte retificação, né? O que vai acontecer nesse processo aqui, ó, nesse circuito, né? Que nós temos aqui composto pela ponte retificadora e também os capacitores maiores. É exatamente o processo em que aqui na entrada eu tenho alternado, né? Que eu tenho exatamente a parte da nossa rede, que vai passar pelos filtros de proteção e vai chegar nesses dois componentes aqui que são responsáveis por converter o alternado da nossa rede em tensão contínua, né? Em tensão contínua, para que isso aqui possa ser trabalhado de uma forma mais perfeita no caso, né? Por que você já vai entender o porquê disso na próxima explicação, beleza? E aí, pessoal, né? Só para deixar bem claro também com relação a algumas informações, né? Nos ar-condicionados, eu tenho a parte dos reatores, né? Não sei se vocês já trabalham com ar-condicionado, mas aqui, ó, eu tenho aqui, ó, onde é conectado os reatores, né? Que eu tenho as questões de correção do fator de potência, né? Que é o PFC. Alguns ar-condicionados são PFC ativo, outros são PFC passivo. Você já vai entender um pouco sobre a diferença de cada um. Por exemplo, ó, aqui eu tenho um PFC passivo. Na placa da LG, um PFC passivo. Na placa da Samsung, eu tenho um PFC ativo. Como assim, professor? Eu vou mostrar para você aqui o que eu estou falando, ó. Após isso aqui, ó, o que eu vou ter aqui, ó? Eu vou ter um indutor, eu vou ter um transistor, que vai estar ligado ao GND, né? E após isso, eu tenho um diodo. Quando nós temos essa configuração aqui, ó, composto por reator, ó, vamos colocar aqui, ó, reator, diodo e transistor, isso aqui é um PFC, vou até colocar aqui, ó, em vermelho. Ó, isso aqui é um PFC ativo. PFC ativo. Agora, quando eu só tenho, ó, vamos fazer um exemplo aqui, né? Só para vocês entenderem a diferença da placa ali, por exemplo, ó. Quantas pessoas estamos ao vivo aí? 1.300 pessoas ao vivo, ó. O que eu vou fazer aqui agora, ó? Vamos pegar aqui, ó. Vou apagar aqui agora. Ó. Quando eu só tenho exatamente o reator, né? O reator, isso aqui é um PFC passivo. O PFC, pessoal, naturalmente é para melhorar o fator de potência, né? Já podemos observar, né, que o PFC ativo é um PFC
mais avançado, naturalmente encarece, né, um pouco mais o projeto. E aí eu tenho o reator, que é o indutor, o diodo e o transistor. No PFC passivo, nós só temos a questão do quê? Do reator. E aqui nós podemos observar bem isso aqui, ó. Bem isso aqui, ó. O que nós temos aqui, ó? Aqui, ó, é um PFC passivo. Eu só tenho o reator que já vai conectado, por exemplo, lá no capacitor. Então eu tenho aqui, ó, o reator que está ali na ponte retificadora, que vai sair, que já vai direto para o capacitor, ó. Ó, o reator, ó, ele é conectado exatamente aqui, ó, que vai na ponte retificadora e aí vem lá para os capacitores, que é o capacitor maior aqui. Agora, o PFC, que é o ativo, que é essa placa aqui para você ver, ó. O que eu tenho aqui para você ver, ó? Tá vendo aqui, ó? Aqui é onde está o reator, que estaria conectado ao reator. Para quem não sabe o que é um reator, né? Vou pesquisar aqui para você ver, ó. Ó, reator ar-condicionado. Ó, só para pegar a foto para você ver, ó. Reator ar-condicionado. Vou pegar aqui, ó. O reator é isso aqui, ó. Vou pegar aqui só para você. Ó, isso aqui é um reator. É um indutor mesmo. Então, aonde eu estou aplicando aqui, ó, eu estaria exatamente com um componente igual a esse, que está ali, né? Um reator é exatamente isso aqui, ó. Ó, é um indutor, né? Que ele vai estar exatamente conectado em série ali com a minha rede, com a minha linha, né? E aqui também, mesma coisa, ó. O reator é a mesma coisa. Beleza. Só que o reator no PFC ativo, ele está conectado juntamente com o transistor e o diodo. E aqui a gente pode observar isso, ó. Tá vendo aqui, pessoal, ó? Dá uma olhada aqui para você ver, ó. Aqui é onde está conectado, seria conectado o reator, né? Ele não está aqui na placa. Mas o que a gente pode observar aqui, ó? Tá vendo aqui, ó? Reator, ó, vem lá da minha ponte retificadora, ó. Ó, minha ponte aqui, ó, minha ponte. Só voltar aqui para ficar mais detalhes aqui, ó. Beleza. Então, né? Primeira coisa que eu vou ter, né, nesta entrada, né, nas entradas aqui, é justamente, né, os componentes de proteção. Né? Proteção como? Proteção de corrente, de surtos de corrente e proteções de sobretensão. Como eu falei ontem, corrente é o fusível e tensão é o varistor. E como que eles são conectados ali? Eles são conectados dessa seguinte maneira aqui, ó. Por exemplo, ó, eu tenho o varistor. Só vou voltar aqui para ficar mais detalhes para vocês aqui, ó. Eu tenho o varistor, que ele vai ser conectado em paralelo com as linhas. Vamos pegar aqui, ó. Depois eu vou mostrar para vocês ali, para ficar bem claro para vocês, tá? Ó, eu tenho o varistor, que ele vai ser ligado em paralelo aqui. Que ele tem essa simbologia, que vai estar ligado em cada linha ali. Eu também, né, nesse ponto aqui, eu vou ter também o fusível. Né? Eu vou colocar aqui também o fusível, para que você possa visualizar também. Vou só diminuir um pouco aqui, ó. Em uma das linhas também vai ter o fusível, que ele vai estar tendo ali também uma proteção. Varistor, proteção de tensão, sobretensão, fusível, proteção de corrente. Aonde que eles estão localizados aqui? Estão localizados exatamente logo aqui na entrada, ó. Eu tenho aqui a questão do varistor, né? Tenho aqui o varistor que protege sob tensão e o fusível, vamos pegar aqui o fusível, esse aqui, o fusível, ele está removido aqui, ó. O fusível ele estaria aqui, mas vamos dar uma olhada aqui nessa outra placa, ó. Tá bem aqui também, ó. Eu tenho o fusível e tenho aqui os varistores que protegem de corrente e tensão. Seguindo mais adiante, o que eu vou ter mais adiante? Eu vou ter os componentes de filtragem. Que componentes de filtragem são esses? São os capacitores. Que é exatamente, ó,
eu tenho esta configuração aqui. Também vai estar em paralelo com a linha. Rapaz, essa caneta aqui tá sem bateria aqui, eu acho, hein? Ela tá falhando, só pegar aqui, ó. E tá ligado também em paralelo com a linha. E são esses capacitores que nós temos aqui, ó. Esses capacitores aqui, ó, que estão exatamente aqui, são os capacitores CX, ó. Se você observar aqui, ó, no seu encapsulamento, ele tá exatamente aqui, ó, sendo mostrado, exatamente sendo mostrado com relação ao quê? Com relação a sua classificação, que é X. E aí, naturalmente, né, nós temos que ter a substituição somente se ele for classificação X. Porque se ele não for classificação X, ele não atua da maneira correta. Tá vendo aqui, ó, X, ó, X e X, ó, X e X. E aí, eles são construídos para que ele possa realmente fazer o quê? Atuar em altas frequências, que são os ruídos, e eliminar os ruídos. Por isso que eles são exclusivos e estão exatamente logo aqui na entrada. E aqui, ó, nós podemos observar também em outras placas que também temos aqui, ó, capacitores CX, ó. Vou dar uma olhada aqui também, ó. Vamos ver se eu tenho aqui a classificação aqui, ó. Ó, X, ó. Se você vai conseguir ver ali, ó, X. Esse aqui também, ó, X. Tá vendo aqui, ó, X. Então são capacitores específicos. Eu não posso conectar qualquer capacitor aqui, e sim ele tem que ser de classificação X. Beleza. Indo mais adiante, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter o indutor Schottky, que é esse indutor aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Vamos pegar outras placas aqui para você ver, ó. Ó, aqui eu tenho e aqui eu tenho, ó. Indutor Schottky. E são exatamente, né? Tem o mesmo princípio de fazer a filtragem na entrada da placa, né? Ele faz a filtragem exatamente na entrada. E como que eles estão conectados? Exatamente aqui, ó. Desse formato aqui, ó. Vamos pegar aqui e vamos desenhar para você, né? E aí, ó, a gente pode observar aqui exatamente eles. Após isso, eu tenho aqui, ó, se você observar, dois capacitores, tá vendo? Esses dois capacitores são capacitores específicos também, que é capacitores classe Y. São capacitores de classe Y que naturalmente eles têm ou a mesma, ou vamos dizer assim, é um estilo de construção para que ele possa agir e atuar também em altas frequências. Então esses capacitores nós temos aqui, ó, por exemplo, ó, outra placa aqui também, ó, tenho dois, ó, tenho aqui também outros dois aqui também que foram tirados, mas eu teria aqui também, né? Eles são, né, conectados exatamente dessa maneira, ó. Olha como que eles são conectados, ó. Ele tem ali, ó, 1, 2, e aí o meio deles são conectados ao terra. O meio deles é conectado ao terra. Porque esses capacitores aqui, eles vão eliminar os ruídos jogando para o terra. Eliminando para o terra. Agora, os capacitores CX, eles eliminam o ruído filtrando-os. Aqui, o CY, ele joga para o terra. Por isso eles são o meio dele é exatamente conectado ao terra, que a gente pode observar aqui, ó. A gente observar aqui, ó, os dois aqui, ó. Vamos ver se você está observando aqui, ó. Eu tenho aqui os dois capacitores. Ó, o meio dos dois, ó, conectado exatamente no terra, que é aqui, ó, canal terra. Beleza? Seguindo mais adiante, o que eu tenho mais adiante, né? Eu tenho um relé.
E esse relé, né, eu vou ter ali a fase, né, que vai, vamos imaginar assim, ó, L, né, ó, vamos pegar aqui, ó, vai sair aqui L, mas o outro, eu vou ter o quê? Eu vou ter um relé, que é exatamente uma chave, né, que ela vai abrir e fechar através de um comando, né, através de um comando vindo, né, de um sistema de controle. Vem um comando aqui, ó. Vamos colocar a setinha para dentro, né? Por quê? Quando o relé fecha, a tensão vai alimentar os demais circuitos. Quando o relé está aberto, ou seja, a placa está desligada, naturalmente não vai alimentar. E o que acontece é o seguinte, ó. Aonde que eles estão? Estão exatamente aqui, ó. Olha o relé aqui, ó. Relé tem aqui. Olha aqui, ó. Relé tá aqui também. Olha aqui, ó. Relé. Temos aqui relés também aqui, ó. Na placa da sua lave seca. Então os relés estão exatamente nesse ponto ali para que ele possa fazer exatamente isso. Abrir ou fechar o circuito através de um comando. E aí, quando ele está aberto, a tensão não vai passar, por isso que depois eu vou mostrar para você exatamente isso. Aí, pessoal, o que nós temos aqui? Então, a primeira parte, que é exatamente essa primeira parte aqui, ó, esta, né? Tá exatamente mostrada aqui, ó. O que eu vou fazer? Vou preparar um material massa para vocês, né? Ó, vou tirar uma foto aqui para que você possa visualizar. Vamos pegar aqui. Ó. E N está exatamente aqui. Só aumentar aqui, ó, vai ficar mais nítido para vocês também. Ó, vou aumentar aqui, que esse material vai ser bacana para vocês utilizarem depois. Depois, né, vamos seguindo adiante, né? Vamos avançando, né? Depois disso, eu tenho exatamente o que? O circuito, eu tenho o circuito de retificação. Então vamos pegar lá, ó. Eu peguei LN, vamos mudar aqui agora, ó. Só pegar aqui LN, ó. Aumentar um pouco a espessura, ó. L e N. E aqui agora a setinha tá entrando, né? Ó. Só para vocês entenderem da onde tá vindo, ó. Tá vindo daqui, tá conectado aqui. Só pra gente entender sobre isso. Beleza. Aí, o que nós temos aqui agora, ó? Após isso, nós vamos ter o circuito retificador. O que é o circuito retificador? Como eu falei, né? Lá no começo, é o circuito aonde vai estar fazendo o que? A conversão do alternado em contínuo. E aí, ó, nós temos esta questão aqui. Vai colocar o carregador aí? Deixa eu só desenhar aqui de uma forma mais visível, ó, para ficar bem bacana para vocês, para que vocês possam visualizar de forma clara, né? O que é interessante, quando eu gostava de aprender, né? Eu ia estudar, eu gostava de visualizar, né? E com a visualização eu acho mais fácil a interpretação, né? E a análise, né? Então eu tenho lá uma ponte retificadora que ela tem essa simbologia aqui, você vai encontrar muitas vezes em esquemas, né? Quando você encontra, dificilmente você tem esquemas, mas quando você encontra, você vai ter alguns casos, né? Que você vai ter uma simbologia parecida com essa, ó, né? Principalmente de ar-condicionado, você vai ter lá exatamente uma simbologia que isso seria uma ponte retificadora, né? que faz a conversão da tensão alternada em tensão contínua, beleza? E aí, né, eu tenho as saídas, né? Eu tenho as saídas dela, né? Vou pegar aqui, voltando aqui, beleza? E indo mais adiante. Então aqui eu tenho alternado, ó, só para vocês entenderem. Ó, só mudar de cor aqui, colocar um vermelho, ó. Eu tenho uma tensão alternado. Aqui, ó, eu já vou ter um pulso. Só que para
filtrar esse pulso, eu tenho um capacitor, que é esses capacitores maiores aqui, ó. O que eu acabei de representar para vocês, ó? A ponte retificadora e esses capacitores. A ponte retificadora direciona a tensão alternada para que os capacitores filtrem isso. E o que acontece é o seguinte, a partir dessa tensão armazenada aqui, aí já vai ficar tudo organizado e preparado, né? Aqui nesse capacitor, aqui nesses capacitores, é aqui em que os conversores vão retirar as tensões para que faça e tenha, né? E tenha o chaveamento e a conversão em frequência, né? Aqui, como eu falei ontem, aqui vai ficar 0 Hz e aí com o chaveamento do IPM, ele vai o quê? Chavear esse 0 Hz em Hz que é específico para aquele trabalho que ele está fazendo naquele momento e aí conseguir alterar a rotação do motor. Mas vamos com calma que você já vai entender mais sobre isso. Beleza. Aí, pessoal, né, o que acontece aqui? O que acontece aqui? Só representar melhor aqui, ó. O que acontece aqui? Eu tenho, né, a seguinte situação. Daqui, pessoal, daqui desse capacitor, que é o capacitor maior, eu vou ter em torno, se eu aplicar 220 lá na entrada, lá, né? Eu vou ter aqui armazenado 310 volts. 310 volts, aproximadamente isso. E a partir daqui, o que eu vou ter? Eu vou ter exatamente o nosso IPM. Já vai conectado diretamente aqui no IPM. Ó. Logo, né? Melhor dizendo, aqui a gente não esqueça de uma questão muito importante. Eu quase me esqueci. Para quem estava na aula de ontem, né? Lembra que é o reator, né? E aí, no caso, eles estão conectados exatamente aqui, ó. Ó, exatamente aqui. E exatamente aonde, ó? Nessa outra placa aqui, por exemplo. E pode falar, Ju. Gabriel,